Esse vídeo aqui é pra você, meu amigo. Você que não gosta de jogar jogo nenhum no modo easy. Você que preferiu jogar com o ursão, druida aqui, ao invés de jogar com os personagens meta dessa temporada, que são o bárbaro e o mago. Esse vídeo é pra você. Porque você, mesmo jogando com personagem off-meta, você quer maximizar o seu personagem e você quer arregaçar todo mundo. É isso. É aqui. É esse vídeo. Porque assim, quando a gente leva a régua para um patamar mais alto, a gente não quer mais voltar lá para baixo. Então, apesar de eu ter feito um druida, eu queria levar esse druida para as alturas. Eu queria levar ele para o level 100. Eu queria fazer a Lilith pulando as mecânicas difíceis dela. Assim como a galera que joga de bárbaro faz num hit só, eu queria levar esse druida pro máximo para entregar para vocês o druida mais foda dessa season. E vocês já estão vendo aí de fundo o druida esmirilhando essa legião de aranha numa das dungeons que é considerada as dungeons mais difíceis por causa do veneno, do dano de veneno. E o bichão tá segurando firme. Vocês estão vendo as aranhas morrendo com uma paulada só no chão. Isso é uma das coisas mais divertidas dessa build. Essa jogabilidade do druida de você limpar uma tela inteira de bicho com uma paulada no chão é sensacional. Eu curto pra caraca. Eu acho divertido pra caramba jogar com o druida. Mas, obviamente, eu tenho que confessar pra vocês que o druida é embaçado de upar. Ele level baixo é difícil, é uma parada que é arrastada. Pra você chegar nesse nível de jogabilidade, você tem que otimizar no máximo, você precisa de todos os itens. Não é fácil, mas depois que chega nesse nível, o negócio fica bacana. E a minha primeira build não tinha funcionado legal. Eu não tava conseguindo fazer a Lilith numa paulada só, pulando as mecânicas. Eu tava fazendo level 100 com muita dificuldade. Então eu fui atrás, fui otimizar mais, fui entender os multiplicativos, fui entender como melhorar ainda mais, aumentar o dano, mantendo a resistência, pra otimizar no máximo e trazer pra vocês um negócio mais redondinho. E como sempre, quem vem aqui no meu canal sabe, você não vem aqui só pra copiar a build, você vem pra entender tudo que eu fiz, todo esse processo, entender como funciona, entender as mecânicas, entender como que eu cheguei nessa otimização e etc. Então eu vou tentar trazer pra vocês tudo bem mastigadinho, explicar tudo da maneira mais didática possível. Fechou? Mas antes, pra você que não botou fé que eu matei a Lilith com o druidinha, então tá aí, matando a Lilith com o druida, pulando as mecânicas mais difíceis, vocês viram aí. Vou botar até vamos ver no slow motion? No slow motion pra vocês, dando as skills todas pra conseguir os multiplicativos, deixando ela vulnerável com a maldição vampírica, explodindo o ult e tal! 19 milhões e 5 milhões pra você que não conseguiu ver. Beleza? Ela sobe, ela volta e vocês vão ver mais uma paulada. Vamos lá ver? E toma aí! 20 milhões, mais 20 milhões pra você. E bora pra fase 2. Na fase 2, mesma coisa, gente. Pau, 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 pulou. E esse é o segredo pra fazer Lilith pulando as mecânicas. Se você zera ela muito rápido, vocês estão vendo que ela não spawna aqueles fantasminha que fica seguindo. E aí fica tudo mais fácil, mano. Você pula as mecânicas e fica facinho de fazer. Depois é só você se movimentar e sair da região. Aí fica muito fácil. Então esse é o segredo, é achar a build que zera a vida dela muito rapidinho, que nem eu fiz aqui pra vocês. E aí, sem segredo, gente, é isso. Vocês estão vendo aí. Lilith humilhada. Agora que já tá todo mundo convencido, pra quem não conhece muito sobre o druida, basicamente essa build gira em torno da habilidade de pulverizar, que é essa habilidade que é essa pauletada, essa porrada do estilo incrível Hulk aqui, ó. And Hulk. Smash. E tudo gira em torno disso. E aí tudo que você vai fazer... E essa é uma habilidade que se você pegar esse afixo aqui, que é o afixo da onda de choque, ele, vocês estão vendo aí, pulverizar cria uma onda de choque que avança causando 200% do dano aos alvos no caminho. E isso faz que a habilidade de pulverizar cause 2 danos. Um é a primeira paulada no centro, que é uma habilidade com um raio um pouquinho menor. E, em segundo lugar, tem essa onda de choque que causa um dano numa área bem grande. E se você
posicionar perfeitamente, se você tá lutando contra um boss, por exemplo, que nem a Lilith, se você posicionar perfeitamente, você causa os 2 danos. Então, que nem vocês viram lá eu matando a Lilith, na primeira paulada que eu dei nela, eu dei um dano de 5 milhões e um de 19, porque um dano foi o dano do pulverizar mais centralizado, mais próximo, e o segundo dano foi dessa onda de choque que tem esse multiplicativo de 200% e por isso os 19 milhões. Dessa maneira, sim. Então, vocês estão vendo aí, é um dano absurdo se você consegue escalar as coisas corretamente. E o grande ponto aqui é o buff no golpe brutal da Season 3. Assim como... da Season 2, perdão. Assim como vocês estão vendo os bárbaros aí esmirilhando todo o Duriel, esmirilhando a Lilith, matando geral, destruindo todo mundo, os druidas também se beneficiam do golpe brutal. Obviamente que num percentual um pouco menor, porque o druida não tem 4 armas que nem o bárbaro, então não tem essa quantidade de stats que o bárbaro tem, mas ainda assim dando um dano muito forte por conta desse multiplicativo do golpe brutal, que é um multiplicativo não, um aditivo, mas é um aditivo de 2.600%, o que faz com que esse dano chegue nessa casa dos milhões ali, 20 milhões. Tem, dependendo do druida, dependendo da build, se você tirar um pouco mais de resistência e colocar e focar tudo em dano, dá pra chegar na casa dos 100 milhões tranquilamente. Obviamente que o meu objetivo é sempre fazer uma build mais otimizada para você fazer todas as atividades do game. Então eu tento sempre balancear tudo para você conseguir fazer uma Dungeon Level 100, para você fazer uma Lilith. Então não é a mais otimizada para Lilith possível, mas também não é a mais otimizada para Dungeon possível. É algo ali no meio do caminho, bem balanceada, para você não ter que ficar mudando de build toda hora. Então é uma build faz tudo. E a grande parada dessa build é o golpe brutal. Então você tem que acertar essa questão do golpe brutal. E golpe brutal, pra quem não sabe, você tem apenas 3% de chance de procar um golpe brutal e de ganhar aquele aditivo de 2.600%. Mas tem algumas maneiras de você conseguir um golpe brutal garantido, fora desses 3% de chance. Então se você vai jogar com o mago, por exemplo, ele não tem como garantir esse golpe brutal, ele só vai ter esses 3% de chance, vai procar uma vez na vida ou outra na morte. O bárbaro e o druida e o necromancer, eles têm maneiras, estratégias de você conseguir garantir um golpe brutal. Então o bárbaro, por exemplo, tem diversas maneiras, tem lá no Paragon, nas skills, tem diversas maneiras. O druida também tem diversas maneiras de se garantir esse golpe brutal. E a outra parada é a dificuldade de geração de espírito. Então, para você não ter que ficar batendo com um golpe básico, que é horrível, vocês estão vendo aqui, ó. Olha o golpe básico, que merda. Então, imagina eu ter que ficar gerando espírito com golpe básico. Então, para você não depender do golpe básico, você tem que acertar a geração de espírito para você conseguir estar sempre soltando pulverizar, pulverizar, atrás de pulverizar e não precisar usar gerador de recurso. E acertar toda essa questão, otimizar toda essa questão do golpe brutal. Então eu vou explicar esses 2 pontos antes de mostrar os itens, antes de mostrar a skill tree. Eu vou primeiro esclarecer um pouquinho mais sobre geração de recurso e o golpe brutal. Começando pelo golpe brutal, para eu não depender desses 3%, o druida tem 5 maneiras de garantir golpe brutal para você estar sempre dando esse golpe brutal de 20 milhões, de 5 milhões, com valores bem altos. Então vocês vão ver, gente, é meio sofrido, por exemplo, quando você não tá acertando, não tá procando o golpe brutal, você vê números tão baixinhos que não fazem nem cócega no bicho, e aí fica triste. Então, você tem que otimizar essas questões para você estar sempre garantindo o golpe brutal. Primeira maneira, e mais óbvia, é o talismã do Lorde Banido. Esse é um talismã que só dropa lá no Duriel. Na verdade, ele dropa aleatoriamente em qualquer atividade que você fizer, mas se você quer fazer o target farm, se você quer farmar diretamente esse talismã, esse amuleto, você vai no Duriel, faz Duriel, que ele cai bastante lá. E basicamente ele diz que depois que você gastar 300 do seu recurso no caso aqui espírito, a sua próxima habilidade principal, e pulverizar é uma habilidade principal, vai dar um golpe brutal garantido. E além disso, esse golpe brutal garantido vai ter 120% do dano multiplicativo. Então fica aí uma estratégia. Por exemplo, antes de chegar na Lilith, eu gastei, antes na entrada dela, eu já gastei 300 de recurso para entrar nela com isso aqui já procado, porque eu sabia que na primeira paulada que eu desse nela, eu ia ter garantido um golpe brutal e além disso eu ia ter esse multiplicativo que é muito bom.
E como pulverizar custa 35 de espírito, isso significa que a cada mais ou menos uns 9 pulverizar que eu dou, o 10º ele vai ter esse multiplicativo de dano e vai ser garantido golpe brutal. E é por isso que eu não posso depender só de uma forma de gerar golpe brutal. Porque vocês estão vendo que eu acabei de falar aqui que a cada 10, apenas um ia ser golpe brutal se eu tivesse só esse amuleto. Então eu tenho que ter outras formas também. A segunda forma aqui é o poder vampírico fervura de sangue, que me diz que quando eu tô no nível 3 dele, diz que a cada 20 segundos sua próxima habilidade tem golpe brutal garantido. O resto não importa muito, não faz diferença nenhuma, pra ser bem sincero, mas o fato de você a cada 20 segundos ter um golpe brutal garantido, isso ajuda bastante a nessas horas que você tá sem o golpe brutal, vai entrando esses timers aí que vão ajudando a aumentar o seu e garantir o seu golpe brutal. Então esse é o segundo. A terceira forma de garantir golpe brutal tá aqui na sua bênção de espírito, lá na cobrinha, e você vê aqui o impacto obsidiano, que diz que todo abate, todo 20º abate que você faz, a sua próxima habilidade de terra vai ser um golpe brutal. E aí você pode estar pensando, ei, Caio, mas calma aí, o pulverizar não é habilidade de terra, pulverizar é habilidade de animal, de urso. E aí, como é que faz isso? Você resolve isso de uma maneira bem simples. Tem esse afixo lendário aqui, esse afixo lendário que eu coloquei na minha luva, diz que pulverizar também é uma habilidade de terra, usando esse afixo aqui. Ela também vai dar um buffzinho, vai dar uns espinhos tectônicos, mas é um daninho bem baixo, ajuda um pouquinho, mas o mais importante aqui é garantir que o seu pulverizar também vai ser uma habilidade de terra. E eu tenho que enfatizar que esse impacto obsidiano é um dos principais que você vai precisar para garantir o seu golpe brutal. Porque quando você tá numa dungeon e você junta os bichos, se você ficar matando de um em um, você não vai otimizar ao máximo a possibilidade desse impacto obsidiano. O que você tem que fazer é juntar os bichos de certa maneira, dar aquela rodeada, atravessa eles com... Você dá aqui um dashzinho, né? Transforma todo mundo, deixa todo mundo vulnerável e tal. Na hora que tiver todo mundo junto, você dá uma paulada. Se você matar, tipo, 10, 20... o próximo já garante golpe brutal de novo. Vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar? Se você tiver o timing correto, se você tiver a jogabilidade correta, você mata um grupo de 20, golpe brutal. Mata um grupo de 20, golpe brutal. E você sempre garante um golpe brutal. Vocês estão entendendo? Se você sempre garantir que você tá matando em grupo, você vai sempre garantindo que você tem um próximo golpe brutal direto. E aí dá aquela impressão que todo o seu ataque é golpe brutal. Mas você tem que ajustar a sua jogabilidade para você sempre tentar matar grupos grandes. E como a habilidade de pulverizar tem uma área muito grande, você consegue fazer isso se você tiver a jogabilidade correta. Já contamos 3 formas de garantir golpe brutal. A quarta forma está dentro aqui da habilidade, da árvore de habilidades, dentro do próprio aperfeiçoamento, né? Um dos upgrades do pulverizar, que é o segundo, que é o pulverizar aperfeiçoado, que diz que a cada 12 segundos que você permanecer saudável, e ser saudável, estar saudável, é estar com a vida acima de 80%, e aí a importância de você ter uma build também bem tanque, né? Razoavelmente tanque, para você conseguir garantir que você está sempre a cada 12 segundos saudável. Então, a cada 12 segundos que você fica saudável, o seu próximo ataque vai ser um golpe brutal também. Então, mais uma maneira de você garantir golpe brutal no pulverizar. E a quinta maneira também está aqui na árvore de habilidades e está aqui um pouco mais abaixo na provocação, nessa passiva aqui, junto com as habilidades de ira. Então a gente vê essa passiva aqui do ladinho do atropelo, e essa passiva diz que se você permanecer na forma de urso por pelo menos 16 segundos, a sua próxima habilidade não defensiva desfere golpe brutal. E aí você tem que tomar um pouco de cuidado, porque ele tá dizendo ali que é a próxima habilidade não defensiva, não é só pulverizar. Ele também vai trigar na sua habilidade básica, e o atropelo também triga. Se você com o atropelo acertar algum bicho, essa habilidade, essa passiva vai ser trigada também no atropelo, ao invés de ser trigada no pulverizar, e você não quer isso. Então, basicamente, eu tento utilizar mais o atropelo como uma forma de movimentação numa dungeon para pular de um pack de bichos para outro, e não uso isso de maneira muito ofensiva para chegar junto dos bichos, para não trigar essa provocação no atropelo. Eu quero trigar sempre no meu pulverizar. Agora, indo para geração de recurso,
essa sempre foi uma das grandes dificuldades dessa build de pulverizar até a Season 1. E nessa Season, com o surgimento, né, a criação dessa calça maravilhosa, calça de Tibalt, isso ajudou e mudou bastante. Então, meio óbvio, mas uma das principais maneiras de gerar mais recurso é usando a calça de Tibalt em conjunto com o poder vampírico de metamorfose. Então, o poder vampírico de metamorfose diz que toda vez que você dá um dash, você evadir, você vai ficar implacável por 3 segundos. E a calça diz que, ao ficar implacável, você recebe 50 do seu recurso primário. Então, toda vez que você der um dash, você fica implacável, você ganha esse recurso primário. Então, você vai gastar o seu recurso dando pulverizar, aí você fica implacável, ganha recurso, mais pulverizar, fica implacável, ganha recurso, mais pulverizar, e isso ajuda bastante. Para potencializar isso, você também vai colocar geração de recurso nas suas joias. Então, o talismã do Lorde Banido, ele já vem ali com geração de recurso, e você vai procurar anéis que também tenham geração de recurso. Eu deixei aí, como sempre, o link do meu planner aqui, do planner do Max Roll, com a minha build completinha. E nesse link vocês vão ver a minha sugestão para quais são os principais stats que você precisa ter em cada item. E se a gente olhar aqui no que eu coloquei para os anéis, é geração de recurso. Então, em um dos 4 afixos ali, um dos 4 stats é geração de recurso nos 2 anéis. Então, é importante isso, porque se eu tenho aqui 19%, 19% e aqui eu tenho mais um pouquinho de 19%, na hora que eu dou um dash e fico implacável, ao invés de ganhar só 50 de recurso, eu vou ganhar mais. Dá para chegar até quase 100 por cada dash. E isso ajuda muito na sua geração de recurso. E a outra maneira que já é utilizada desde a season passada é usar o aspecto das trevas, que em inglês chama Umbral. Esse aspecto diz que você recupera até 4 do seu recurso primário toda vez que você aplica controle de grupo a um inimigo. E se você está aplicando o controle de grupo num grupo de 10 inimigos, você vai ganhar 4 de recurso primário para cada um desses 10 inimigos, 40 nesse caso. E se você tiver percentual de bônus de geração de recurso, esse valor pode até dobrar. E a gente faz isso com um efeito sinérgico com o aspecto que você vai colocar na bota. Na bota você vai colocar esse aspecto da areia movediça, que diz que todo dano de habilidade de terra, e a gente também já transformou o pulverizar em habilidade de terra com aquele afixo que a gente colocou na luva. Então, a pulverizar é uma habilidade de terra, e toda habilidade de terra vai desacelerar, vai dar slow nos inimigos atingidos. E slow é um controle de grupo e, portanto, ele vai procar o seu afixo do umbral. Vocês estão entendendo? Então, toda vez que eu dou um pulverizar e bate em 10 inimigos, ele vai desacelerar esses 10 inimigos e vai procar o aspecto do umbral, o aspecto das trevas, me devolvendo energia, me devolvendo espírito de volta. Ou seja, se você sempre bater em grupos grandes, você vai sempre devolvendo o recurso de volta para você continuar dando pulverizar atrás de pulverizar, atrás de pulverizar e não depender da habilidade básica. A habilidade básica tá ali só para um caso de emergência, mas a ideia é você não depender da habilidade básica. E aproveitando que a gente já tá olhando aqui os itens, vamos continuar, né? Vamos destrinchar aqui todos os itens. Então, o elmo é a prece de Vasily, e esse elmo aqui, basicamente, ele tá aqui porque ele diz que as suas habilidades de terra também são habilidades de urso. O que faz com que, por exemplo, eu solte aqui uma habilidade de terra e ele não se transforme de volta em humano. E se eu não me transformo de volta em humano, eu garanto o trigger de provocação. Vocês estão entendendo essa sinergia? Então, basicamente, um dos principais efeitos obviamente, ele vai te dar um pouquinho mais de fortificação, ele tem também stats básicos muito bons, mas esse ponto é muito importante. Ele faz com que suas habilidades de terra também virem habilidades de urso, e aí as habilidades de urso não vão te transformar de volta em humano. Você pode soltar elas e você continua como urso, e isso faz com que você não se transforme de volta em humano, você continua urso por mais tempo, e aí você consegue trigar mais provocação. Mas devo lembrar que quando eu vou fazer boss, quando eu fiz a Lilith, por exemplo, eu usei a coroa do Deicida, que também dropa do Duriel, para conseguir esse multiplicativo de 60%. Porque no caso de um boss, você quer causar a maior quantidade de dano possível num curto período de tempo, e nesse caso específico, a coroa do Deicida se encaixaria melhor. Se eu tivesse o Shaco, possivelmente eu também usaria o Shaco, obviamente. Eu não tenho ainda. Na falta do Shaco,
esses dois elmos são muito bons. Esse aqui pra fazer dungeon, esse aqui pra fazer boss. O peitoral é um peitoral foda, que é o peitoral da Fúria Insaciável. Ela dropa do Gregório, que também é algo que a gente faz bastante, porque a gente eventualmente precisa dos materiais que dropam no Gregório pra fazer Duriel. Então tá todo mundo fazendo muito Gregório e muito Varshan. E ele dropa lá. Essa Fúria Insaciável dropa lá. E a Fúria Insaciável diz que a sua forma de urso é a sua forma verdadeira. Então você vai estar sempre assim, ursão. Você saiu da área da cidade, você vira urso. Essa é a sua forma verdadeira. E isso vai garantir, aqui, de novo, né? Isso vai garantir aquela passiva da provocação. E você vai ganhar mais 3 graus para todas as skills de urso. E lembrando que agora suas habilidades de terra também são de urso, então tudo ganha mais 3, isso é muito bom. Eu não consigo frisar mais, mas assim, é muito bom. Além disso, os stats deles também são muito bons. Vocês estão vendo aqui que dá golpe brutal, dano físico, armadura total na forma de urso, e é um valor grande. Normalmente, fora de um item único, num item lendário normal, esse stat aqui vai até 29%. Tá? 29% armadura total, desconsiderando a parte na forma de urso. Vocês estão vendo que dá para chegar até 70%, inclusive eu preciso dropar um melhor do que esse. Esse não tá topado no máximo, e esse é importante você ter topado no máximo para você ser mais tanque. Eu faria com um pouquinho mais de tranquilidade se eu tivesse um pouco mais tanque, se eu tivesse com esse afixo aqui topado no máximo. O staff é o seguinte, o staff precisa ser um staff porque a gente vai ver lá na nossa árvore de excelência que a gente tem lá um nódulo lendário que atribui o seu dano contra inimigos sob controle de grupo um dano multiplicativo, um bônus multiplicativo. E por isso a gente precisa acumular um pouquinho de dano contra inimigos sob controle de grupo e trazer um staff é uma dessas maneiras de conseguir isso. Além disso, é importante colocar aqui esse aspecto da onda de choque no staff, porque quando você coloca um aspecto desse numa arma de 2 mãos, ele dobra o valor. Então ele vai normalmente até 100%, quando você coloca no staff ele vira 200%, eu tenho um aspecto totalmente maximizado. Isso vai, e é um multiplicativo, e isso vai fazer com que o seu dano seja muito alto. O aspecto das trevas eu já comentei, o talismã do Lorde Banino eu já comentei, e o único que eu não comentei foi o da retaliação. Então tem esse aqui, é um slot aqui que normalmente é um pouco mais flexível. Tem outras pessoas que colocam aqui, que fazem uma build que você fica transformando humano, urso, humano, urso, humano, urso. E aí tem um aspecto que diz que você ganha 45% multiplicativo toda vez que você transforma. Eu não gosto muito dessa estratégia, porque você é muito mais tanque quando você tá urso. E o que acontece é, às vezes, você se transformar em humano e você tomar, assim, um one hit, assim. Você toma uma paulada e morre quando você... bem na hora que você se transformou em humano, porque quando você se transforma em humano, você perde muita resistência. Então, eu prefiro usar esse aqui, que ao invés de 45 multiplicativo, é 40 multiplicativo, mas eu não preciso ficar me transformando em humano. E também tem toda aquela questão de você permanecer como um urso a maior quantidade de tempo para você procar aquela passiva que vai garantir o golpe brutal também. Rapidamente, os poderes vampíricos, a gente já viu aqui a fervura de sangue, a gente vai usar a caça aos fracos pelo dano vulnerável. Eu sei que já tá rolando aí na internet algumas pessoas testando o caça aos fracos e vendo que não tá rolando esses 16% de dano adicional, mas ainda assim, o fato da maldição vampírica deixar os inimigos vulneráveis acaba ajudando bastante você causar vulnerabilidade e garantir essa vulnerabilidade nos inimigos, porque a vulnerabilidade vai te trazer um multiplicativo de 20%, independente desses 16% estarem funcionando ou não, e o druida não tem muitas maneiras de conseguir garantir, né, esse uptime, né, essa frequência de vulnerabilidade. Tem apenas o glifo exploit lá no Paragon, mas ele dá só 2 segundos de vulnerabilidade, é muito curtinho. Esse poder vampírico garante que você está sempre transformando os inimigos em vulneráveis por causa da maldição vampírica, que você também consegue aplicar utilizando a metamorfose, que é toda vez que você faz o evadir, você dá o dash. Se você dá o dash em cima dos inimigos, né, se você atravessar os inimigos, todos os inimigos que você atravessa ganham a maldição vampírica, e todos que ganham a maldição vampírica pela caça aos fracos ficam vulneráveis. Isso garante um uptime de vulnerabilidade por mais tempo, sem depender tanto só do exploit, do explorar do glifo do Paragon. Esse poder vampírico aqui, a braçadeira sanguínea, ela vai te dar mais, vai garantir mais fortificação, o que é bom pra você,
porque a gente sabe que garante alguns multiplicadores aqui no nosso dano, e também, toda vez que você está fortificado, você recebe 10% de redução de dano, e tem outras habilidades aqui de redução de dano quando você está fortificado. Então, fortificação para essa build ajuda bastante em vários sentidos, e além disso, isso aqui te dá mais 8% de chance de crítico, o que ajuda bastante. Você vai ver que o seu dano, para você ter um dano muito alto, você precisa garantir que você tá sempre dando crítico e sempre dando o golpe brutal. Porque o golpe brutal sozinho é aquele dano azul, é um pouco mais baixo. O golpe brutal junto com o multiplicativo do crítico, quando dá crítico com golpe brutal, é o dano laranja, que é aquele dano mais alto que a gente viu de 20 milhões, etc. Então você precisa garantir que você tem bastante crítico. Tem que ter chance de crítico aqui no poder vampírico, nos anéis, tem que ter aonde der pra colocar chance de crítico, tem que ter. E pra finalizar, esse poder vampírico que eu fui colocar ele quando eu já tava no level 100, infelizmente. Eu descobri ele meio tarde. Não tava botando muita fé. Eu achava que ele não escalava muito bem no endgame. Fui fazer um teste e ele tá escalando muito bem pro endgame. Ajuda bastante, bastante mesmo. Às vezes, ele, só por causa do explorar, ele já me deixa os inimigos vulneráveis antes de eu bater o pulverizar. Isso ajuda bastante, porque na hora que eu bato o pulverizar, eles já estão vulneráveis. Então, assim, e a cura. Não subestimem a cura que dá a hemomancia, tá? Indo pra árvore de habilidades, eu começo aqui com dilacerar, e aí vocês vão ver builds na internet usando outros, tá? Usando o espeto terreno, usando o corte de vento. O corte de vento é justamente usando um outro afixo que vai dar um outro multiplicador de transformação, ou tem um outro também de quando você dá uma skill de vento, multiplica o seu próximo ataque de urso ou de terra. E assim, mas assim você tá sempre transformando, e eu não acho isso legal. Então eu acabo usando dilacerar, também para garantir que quando eu tô usando lá a coroa do Rei Sida, eu também não vou me transformar de volta em humano quando eu estiver dando um ataque básico. Então, se por um acaso eu precisar dar um ataque básico, eu prefiro dar um dilacerar do que correr o risco de me transformar de volta em humano quando eu estiver usando a coroa do Rei Sida. Peguei duas passivinhas aqui que vão aumentar o meu espírito e também vão dar um pouquinho mais de dano para minhas habilidades principais. Obviamente a gente tem aqui o pulverizar, que já com 14 pontos, né? Por conta de todos a gente tem lá mais 4 na luva, tem o mais 3 lá no peitoral. Então a gente vai tendo várias... tem mais 2 do talismã, então tudo isso soma 14. Aí as passivinhas aqui a gente coloca mais um pouquinho de chance de crítico, um pouquinho de redução de dano. Então vocês vão ver que... no link aí vocês vão ver a build certinha, mas no geral assim a gente coloca bastante chance de acerto crítico, a gente coloca garantia de golpe brutal, bastante defesa, fortificação, então tudo gira... Estão vendo aqui, ó, redução de dano, tudo vai girar... Resistência, né? Resistência a dano não físico, tudo vai girar em torno disso. A nossa sinergia aqui vai ser... ficar tanque, então redução de dano, fortificação e etc. Golpe brutal e os multiplicativos para o golpe brutal para pulverizar. O baluarte é aquele botão, o botão do fudeu. Aquele botão que você vai apertar quando você tá vendo que, puta, eu vou morrer, você usa o baluarte porque ele vai te dar uma resistência absurda. O próprio urso de base já tem uma resistência muito alta. Quando você solta o baluarte de terreno, como as habilidades de terra também agora são habilidades de urso, você não vai transformar de volta em humano, você permanece em urso, e em cima disso você ganha o baluarte de terreno, ganhando uma barreira grande e uma absorção de dano muito grande. E também ganhando bastante fortificação. Então, lá na Lilith, se vocês voltarem no início do vídeo, vocês vão ver que antes de bater nela, eu aperto o baluarte, e não é porque eu tô com medo dela me causar muito dano, é porque o baluarte joga minha fortificação pro máximo, e quando eu tô com a fortificação no máximo, eu tenho outros multiplicativos de dano. Então, por isso que eu dou o baluarte na Lilith ou no Duriel antes de bater a porradona, antes de bater o pulverizar, que é para ganhar esses multiplicativos quando eu tô fortificado no máximo, porque isso aqui dá uma fortificação bem alta. O rugido é outra habilidade muito defensiva para quem tá usando build de urso, que reduz o dano em 70%. Todos os bichos acertados pelo rugido tomam esse debuff de 70%. 70% a menos de dano. Gente, é muita redução de dano. Então vocês estão vendo como o druida, só com as habilidades, sem ter nos meus itens tanta resistência assim, só nas habilidades, o próprio druida de base, o urso, já é bem tanque por conta dessas habilidades também.
Aqui a gente tem um grupinho de passivas de terra, que vão te dar um pouquinho de bônus de dano, fortificação, sabe? É todo aquele tema que eu tô falando pra vocês, ó. Fortificação, bônus de dano, etc. Aqui você tem aquele golpe brutal, e aí a gente tem o atropelo, que aqui é pra você usar mais como uma habilidade de movimentação mesmo. O mago não tem o teleporte, aqui você tem esse atropelo, vai te ajudar a você sair de um grupo de mob aqui que você acabou de estourar, e você vai pro segundo rapidamente usando o atropelo. Aqui mais uns multiplicativos aqui relacionados a habilidades de terra, e agora pulverizar também é de terra, então você acaba ganhando também esses multiplicativos. E tem um segredo aqui que isso eu coloquei só nas minhas variações da build que foram feitas mais no final, depois que eu já tava, sabe, quebrando a minha cabeça e tal. Eu usava antes essa daqui, né, que é a Fúria do Urso. Eu usei muito tempo a Fúria do Urso, eu acabei trocando pro Petrificar, porque o Petrificar te dá 50% multiplicativo de bônus de dano. E esse 50%, quando você vai matar uma Lilith, quando você vai matar um boss, ou quando você vai matar um Elite e tal, ajuda bastante. Basicamente, multiplicar o seu dano por 1.5. Então, gente, isso aqui faz diferença. Então, lá na Lilith, o meu dano tava assim, se eu não me engano, a Lilith tem próximo de uns 35 milhões de vida, tá? Então, vocês estão vendo que eu tava muito próximo do limite. Sem esse multiplicativo, eu não conseguia zerar a vida dela e pular as mecânicas. Então, isso daqui foi um dos multiplicativos que eu trouxe posteriormente para a build para me ajudar a matar boss. E a gente finaliza com essa passiva principal aqui, da Força Ursina, que te dá vida adicional, que é muito bom. Mais vida, você fica mais tanque e aumenta ainda mais o seu golpe brutal. E também quando você tá saudável, vida acima de 80%, você ganha 2 multiplicativos de 25% cada um, o que é muito forte. E para você ver tudo no detalhe, o link tá aí na descrição do vídeo, onde você vai lá pro meu planner do Maxroll e você vai conseguir ver no detalhe exatamente todos os pontos que eu coloquei, sem precisar ficar voltando aqui no vídeo. Você clica aí no link, você consegue acompanhar tudo direitinho, beleza? Indo pro Paragon rapidinho, só queria dizer primeiro que esse Paragon foi otimizado também, porque a minha primeira versão do Paragon tinha 5 tábuas, e eu também não estava conseguindo tirar o máximo da build. Aí eu fui para um Paragon de 6 tábuas e melhorou assim drasticamente. E o que eu tô trazendo para vocês já é essa versão de 6 tábuas, né, na verdade. Então são 6 tábuas de Paragon e tá bem otimizadinho, gente. É só copiar, mas assim, rapidamente vamos olhar aqui. Então a gente vai começar com esse glifo aqui do Espírito, que é o glifo do acerto crítico. Isso vai te ajudar. Ele tá vendo que ele dá um multiplicativo de 12% e mais um aditivo de dano de acerto crítico. Então, muito bom para aumentar o seu dano. A segunda tábua é a tábua da Fera Interior, que a gente vai pegar essa tábua, mas não vai pegar esse nódulo lendário. E a gente vai colocar aqui o glifo de dominação, que é o glifo de golpe brutal. E vocês estão vendo o aditivo de golpe brutal ali? Então, vocês estão vendo que eu vou juntando várias coisas para chegar naqueles 2.600% de golpe brutal que vocês viram. E esse glifo é uma dessas maneiras. Eu tô tendo ali de aditivo 426. Esse aqui é o único glifo que eu já upei pro 21. Os outros estão tudo no 15. Esse eu upei no 21 e ele tá com 427, quase 428% de golpe brutal aditivo. E além disso, ele dá um multiplicativo. Vocês estão vendo o xizinho ali no 12, do lado do 12. 12% de multiplicativo toda vez que eu dou um golpe brutal. Pra terceira tábua, vocês estão vendo que tem 2 possibilidades aqui, mas a gente vai deixar esse aqui lá por último. A gente vai vir primeiro aqui para a direita. Na direita, a gente vai na tábua da Devastação Terrena, que esse aqui é aquele nódulo lendário que eu falei que dá um bônus multiplicativo se você tiver bônus de dano contra inimigos sob controle de grupo. Então, ele vai pegar o que você tem de bônus de controle de grupo, contra inimigos de controle de grupo, e ele vai transformar isso num bônus multiplicativo. Vocês estão vendo ali que eu tenho 31, pode chegar até 40. Então, eu ainda consigo aumentar um pouco mais se eu melhorar um pouco mais os meus itens. Mas eu já tô com 31% multiplicativo. Sempre lembra disso, gente. A gente vai tentando misturar todos esses multiplicativos para otimizar e chegar naqueles 20 milhões, que é mais ou menos aonde a gente precisa estar para conseguir matar a Lilith numa porrada só. Aí nessa tábua a gente vai pegar esse glifo aqui do urso, que vai me dar um boninhos bem pequenininho de dano quando eu tô na forma de urso, mas ele me dá um 10% de redução de dano que ajuda na tancagem. Na quarta tábua a gente vai pegar aqui os instintos de sobrevivência. Aí nessa tábua a gente vai colocar aqui o glifo de exploração, que basicamente ele te dá bem pouquinho dano aditivo contra inimigos vulneráveis, mas o mais importante aqui
é esse uptime de vulnerabilidade, tá? Então isso aqui vai te ajudar. Toda vez que você a sua primeira paulada, primeira vez que você encosta no inimigos, ou até o Hemomancer também pode já ativar esse glifo, ele já deixa todo mundo vulnerável. Na hora que você bate, você vai bater já considerando esse multiplicativo de 20% de dano vulnerável que já existe de base no seu personagem. Para a quinta tábua, a gente volta aqui lá para o começo e a gente vem pegar aqui, essa aqui, a tábua da orientação ancestral, que diz que toda vez que você gasta 75 de espírito, basicamente ali de 2 a 3 pulverizar, você vai causar 30% multiplicativo de dano aumentado por 5 segundos. Então você dá uns 3 pulverizar, o quarto vai ser um pulverizar mais potente. E nessa tábua aqui a gente vai colocar o glifo superar, aproveitando o máximo desses nódulos aqui que a gente colocou, os nódulos raros que estão aqui, que é um nódulo de resistência a elementos e esse nódulo aqui de dano de habilidade principal. Então o glifo superar vai dar um bônusinho ali e também vai te dar um bônus multiplicativo de dano físico em chefes e não elites. Ou seja, os bicho branco, normal, e os chefes. Elite fica fora aqui, mas você tem 16% multiplicativo, que é muito bom. Além disso, esse bonuzinho desses 2 nódulos aqui que a gente tem, os nódulos raros que a gente tem aqui nesse range. Aí a gente volta lá para a última, a nossa sexta tábua, que a gente vai gastar o nosso restinho de pontos que a gente tem. A gente vai pegar essa tábua aqui dos tentáculos restritivos. A gente não vai pegar esse nódulo lendário. A gente vai direto para o glifo e a gente vai finalizar com o glifo terra e céu. E a gente vai ter esses 10% aí de multiplicativos para habilidades de magia de natureza. E terra é uma dessas. E o seu pulverizar virou terra por conta dos nossos aspectos lendários. Então você vai ter um boninhos bem baixinho ali aditivo, mas o mais importante é ter essa habilidade, esse multiplicativo de 10% aqui. Além disso, a gente pega aqui bastante nódulo, vocês estão vendo, de dano de habilidade de magia da natureza. Então tem bastante dano aditivo aqui de terra, do tipo terra, que a gente vai pegando para compensar também. E a gente pega bastante vida máxima aqui para ajudar a tancar bastante também. Então a gente finaliza a nossa tábua aqui, o nosso Paragon de 6 tábuas, com essa tábua aqui, com 10% de multiplicativo e mais uns pouquinhos dos negocinhos ali, um pó de pirim-pim-pim para finalizar com chave de ouro. E com isso eu finalizo para vocês esse guia aqui do Druida de Pulverizar, que eu acho que é uma das builds mais divertidas. Não é a build mais forte do jogo, tá longe de ser. Eu ainda vou fazer um vídeo de tier list, pensando até lá na nova atividade do abate de Zir, o matadouro de Zir. O Druida não é um dos melhores personagens. Pra mim, os melhores, né? Spoiler, mas os melhores... Quer dizer, é meio óbvio, né, gente? Mas Mago e Bárbaro vão, assim, destruir o abate de Zir. Vão ficar muito na frente dos outros. Mas eu consegui fazer uma build aqui que eu sei que pelo menos o level 1 do abate do Zir eu vou conseguir fazer. O Druida fica um pouco para trás e o Pulverizar fica um pouco para trás quando você não tá conseguindo matar numa porrada só. Então, vocês lembram que eu falei, né? Você pega um grupo de 20 bichos e você mata com uma porrada só o grupo, você vai pro próximo grupo, uma porrada só, você tá sempre dando golpe brutal atrás de golpe brutal. Se o bicho tem uma vida aumentada, se escala a vida assim e vai para valores muito altos, que eu não consigo matar com um Pulverizar só, isso faz com que eu não consiga garantir golpe brutal atrás de golpe brutal. E aí o Druida começa a falhar. Esse é o ponto onde o Druida começa a falhar. Como o abate do Zir vai escalar a vida, né, dos bichos, talvez... Eu sei que eu consigo fazer o level 1. Agora, a partir do level 1, dependendo do quanto escalar a vida dos bichos, eu acho que a vida vai ficando mais difícil pro Druida. E aí a gente vai depender, porque no level 1 você já dropa o glifo novo, e a gente vai depender do quanto escalar também esse glifo novo. Se esse glifo novo escalar o suficiente o seu dano para que você consiga continuar multiplicando o seu dano, para à medida que escalar a vida dos bichos, você também escalar o seu dano de maneira proporcional para você continuar fazendo, né, grupo atrás de grupo, assim, aí ele vai conseguir ir subindo aos poucos no abate do Zir. Mas vai depender, e aí é tudo especulação. A galera tá falando na internet, o glifo vai dar 4.000%, sei o quê. Gente, ninguém sabe quanto que vai upar de level por level. O pessoal tá só imaginando que o glifo vai upar tantos %, mas ninguém sabe quanto que vai ser mesmo, qual que é o valor exato. A gente vai saber só no dia 5 de dezembro.
Então eu também não vou fazer nenhuma previsão, eu só sei que eu consigo fazer o level 1. O level 1 do Abate do Zir, com essa build, eu sei que dá pra fazer. A partir daí, vai depender do quanto vão escalar a vida dos bichos e do quanto vão escalar esse novo glifo. Se escalar tudo proporcional, o glifo novo com a vida dos bichos, a gente vai conseguindo fazer level acima de level se você ir upando esse novo glifo. Se não, se a vida dos bichos escalar muito mais do que esse glifo novo for escalar o seu dano, aí eu acho que o druida vai ficar um pouco para trás, mas eu sei que pelo menos o level 1 eu faço, e era isso que eu queria. Essa daqui eu disse para vocês logo no começo que não era a build, é uma build off-meta, é um personagem na verdade off-meta, porque não tem nada bugado no druida essa season. Tem coisa bugada lá no mago, tem coisa... O bárbaro é ignorante, com 4 armas, você consegue muito aditivo, muito stat, tudo escala muito com o bárbaro, então fica absurdo. O renegado tem também aquele bug com a calça de Tibalt, consegue dar danos absurdos. O druida não tem nada bugado, é só isso. Ele tá um personagem sólido, eu consegui fazer a Lilith, consegui fazer o level 100, eu sei que eu vou conseguir fazer o level 1 do Abate do Zir. E se você gosta de personagens off-meta, se você não tá jogando com os personagens mais roubados em meta dessa season, essa build foi pra você. Pelo menos você também vai conseguir fazer o level 100, a Lilith e o Abate de Zir, pelo menos o level 1. E o resto a gente vai ver no dia 5 de dezembro. Eu espero que vocês tenham curtido, eu sei que foi um pouquinho mais longo, mas essa build tem muita sinergia, eu tive que gastar um pouco mais de tempo explicando. E se você curte essas minhas explicações mais detalhadas, mais didáticas, dá aquela curtida, comenta aí embaixo e assina o canal para continuar recebendo vídeos como esse. Beleza? Valeu!